Imagine estar diante do trono do julgamento, o momento em que cada verdade e cada ação são reveladas. Chega de se esconder. Sem desculpas, só você e a verdade eterna. Mas aqui está a parte surpreendente. Você sabia que um único detalhe, uma escolha aparentemente pequena, pode determinar seu destino eterno? Hoje, vamos descobrir qual é esse detalhe e como ele pode transformar sua vida. Mas primeiro, convido você a parar e refletir. Quais milagres Jesus fez em sua vida? Compartilhe nos comentários abaixo. E lembre-se, ao buscá-lo, Jesus o abençoará e estará com você sempre. Então, vamos mergulhar juntos nessa verdade profunda. Considere a gravidade do momento em que os próprios céus parecem prender a respiração e a terra treme sob o peso de sua antecipação. Esta é a iminência do dia do julgamento, um tempo sem relógios humanos, mas inegável em sua aproximação. Sinta a urgência, a certeza avassaladora que tem sido proclamada através dos séculos e dos pergaminhos. Essa promessa, tão antiga quanto o tempo, carrega a certeza arrepiante de que se cumprirá, imutável e fixada na linha do tempo do planejador divino. O Apocalipse cristão não apresenta essa eventualidade como uma possibilidade, mas como uma inevitabilidade, assegurando-nos que as areias do tempo estão se esvaindo. Imagine a cena descrita em Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia que arderá como fornalha. Visualize o imenso poder, o tumulto daquele dia em que o mundo como o conhecemos será consumido em seu fervor ardente. O versículo esboça a imagem de um fogo purificador, queimando toda a pretensão e limpando o universo de sua corrupção. Essa passagem é mais do que poesia profética. É um chamado para compreender uma purificação drástica que não deixará nenhuma parte intocada. Aqui, a fornalha queima a escória do pecado, deixando o que é puro para permanecer. Para muitos, esta poderia ser uma imagem sinistra que evoca medo, mas é uma imagem concebida para enfatizar a preparação necessária, pessoal, real e urgente. Seria desesperador pensar que possa haver qualquer ocultação neste dia em que o livro da vida é aberto diante de todos. Cada ação, cada pensamento são expostos como se estivessem escritos na própria trama do tempo. Quando este livro-razão celestial é revelado, nenhum subterfúgio, nenhum disfarce pode obscurecer o que foi registrado. Essa transparência é ao mesmo tempo aterrorizante em sua clareza e libertadora em sua verdade. A promessa de tal exposição ressalta outra verdade bíblica, um chamado à integridade e à retidão, um apelo ao alinhamento com a visão eterna de Deus. Em Hebreus 9:27, somos lembrados da jornada solene de cada alma. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O julgamento é um compromisso marcado no calendário divino, um encontro que cada indivíduo enfrentará sozinho, um fato que dissipa qualquer noção de salvação compartilhada ou absolvição coletiva. Essa individualidade no julgamento ressalta a importância da responsabilidade pessoal. Cada alma está diante do Criador, julgada pela vida que viveu, pelas escolhas que fez, pelos atos que praticou, tudo pesado na balança da justiça eterna. Não é algo que possa ser adiado ou descartado. Cada pessoa deve prestar contas de seu caminho, com ações ressoando mais alto do que as palavras jamais ousariam. Ao refletir sobre isso, considere a gravidade específica de viver de uma maneira que não seja meramente de acordo com as leis humanas, mas em obediência à vontade divina. A iminência do julgamento é um chamado retumbante à introspecção sincera. É um lembrete importante da intenção por trás de nossas ações e das verdades que estamos dispostos a aceitar ou ignorar. A natureza implacável dessa auditoria divina acena para um coração honesto, um coração disposto a se examinar à luz da justiça de Deus. Embora o ritmo familiar da vida muitas vezes ofusque a consciência dessa avaliação final, somos lembrados pelas Escrituras de que tal descuido é uma negligência da realidade. Pois o dia do juízo final não é uma narrativa para ocupar um outro distante. Ele está entrelaçado na experiência vivida, um momento crítico do destino que aguarda cada alma. Abrace este chamado à ação com urgência, encarando a iminência do juízo final, não apenas como um momento solene de responsabilidade divina,
mas como uma oportunidade transformadora, uma chance de redenção, crescimento e alinhamento com o propósito de Deus. O juízo final é, de fato, um convite para realinharmos nossas vidas para melhor refletir os ensinamentos de Cristo, incitando-nos a caminhar em integridade, amor e verdade. Lembre-se, portanto, da conexão entre este capítulo e o anterior. Embora o capítulo anterior possa ter delineado garantia e promessas calorosas, este capítulo fundamenta essas verdades na urgência de uma vida consciente e dedicada à preparação. Aceite o inevitável. Permita que sua verdade guie seus esforços diários e garanta que você esteja preparado para enfrentar esse momento de clareza divina. Essa consciência também conduz perfeitamente ao próximo discurso, um lembrete de amor e responsabilidade, destacando as fiéis advertências de Deus e as escolhas que você tem pela frente. Em meio ao caos da vida cotidiana, existe um sussurro, uma voz que ecoa pelos corredores do tempo, incitando a humanidade a parar e refletir sobre o caminho que trilha. Este não é um chamado comum. É um aceno fundamentado em um amor profundo e duradouro. Um amor que não se contenta apenas em nos deixar vagar sem direção, mas que constantemente nos guia de volta ao coração do Criador. Ao longo dos tempos, essa voz se manifestou em várias formas, desde as proclamações fervorosas dos profetas até as mensagens transformadoras dos apóstolos. Cada uma delas carrega consigo uma urgência, um chamado urgente para despertar do sono espiritual e encontrar a graça estendida por um Deus amoroso. Imagine estar no lugar de Ezequiel, carregando o fardo de um atalaia no antigo Israel, encarregado de soar o alarme do julgamento iminente de Deus. Em Ezequiel 33:11, Deus deixa claro seu coração: não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que ele se converta dos seus caminhos e viva. Esta não é uma mensagem marcada pela condenação por si só, mas um convite divino. As advertências de Deus são expressões de seu imenso amor, desejoso de ver a humanidade abandonar seus caminhos destrutivos e abraçar a vida real e eterna. João Batista, uma voz que clama no deserto, personifica essa urgência. Ao batizar no Jordão, sua mensagem era de arrependimento, um afastamento de tudo o que nos separa de Deus. O chamado de João para preparar o caminho do Senhor não era apenas uma preparação para um evento, mas um apelo ao coração, incitando os ouvintes a realinharem suas vidas com o propósito divino. Sua vida foi um testemunho de obediência radical e urgência, enfatizando a vinda de um reino que exige uma resposta. Da mesma forma, o apóstolo Paulo compreendeu a importância de atender às advertências de Deus. Suas cartas, repletas de exortações fervorosas, são um testemunho do poder transformador do amor de Deus. Paulo exortou repetidamente os primeiros cristãos a viverem de maneira digna do chamado que receberam, enfatizando que tal chamado não era sem consequências. Em Romanos 2:5, Paulo escreve aos corações endurecidos, advertindo-os de que, ao resistirem ao arrependimento, estão, de fato, acumulando ira para si mesmos. É um lembrete sério de que o momento do acerto de contas divino não é um ponto final arbitrário, mas a culminância de escolhas pessoais feitas ao longo da vida. No entanto, por trás dessas severas admoestações, encontra-se o coração de um Deus que anseia por reconciliação. Cada advertência serve como uma tábua de salvação, lançada a um mundo que se afoga. É o desejo de Deus que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. Esta é a própria essência da responsabilidade divina, um chamado não apenas para nos afastarmos das consequências iminentes, mas para nos voltarmos para a fonte da verdadeira libertação e amor. Essa interação íntima entre amor e responsabilidade nos desafia à introspecção. O tema bíblico recorrente é claro: o julgamento não é uma surpresa à espreita nas sombras, é uma realidade frequentemente declarada, que tem sido divulgada por amor. Assim como um pai alerta um filho sobre os perigos do fogo, as admoestações de Deus não visam assustar, mas sim proteger e guiar. Ao refletir sobre essas verdades, considere a profunda responsabilidade que acompanha esse amor divino. Não somos recipientes passivos da graça de Deus, mas participantes ativos de sua narrativa redentora. Cabe a nós acatar essas advertências, permitindo que promovam uma genuína transformação espiritual.
O chamado ao arrependimento não é um evento único, mas uma jornada contínua marcada por crescimento e renovação. Na vida diária, isso significa examinar o coração, não com um espírito de medo, mas com um anseio por nos alinharmos mais à vontade divina. Existem áreas de resistência ou hábitos que nos afastam do amor de Deus. Existe uma propensão a negligenciar o significativo em favor do mundano. As advertências espirituais em toda a Bíblia são aberturas divinas para despertarmos e nos envolvermos profundamente com a vida prometida pelo amor de Cristo. Portanto, ao buscar compreender o peso dessas advertências, lembre-se de que elas estão impregnadas de amor. Um amor suficientemente potente para solicitar uma resposta sincera, indigna de apatia ou rejeição. É aqui que começa a jornada rumo à transformação, com uma resposta sincera ao amor divino que fortalece a responsabilidade dentro e para com o mundo. Deixe que essas verdades o transformem em um farol de luz, iluminando o caminho para os outros enquanto você caminha fielmente na luz da graça de Deus. Na vasta tapeçaria da história humana, os ecos do julgamento divino podem ser ouvidos reverberando através das histórias de nações e indivíduos. Ao percorrer esses relatos antigos, você começa a perceber um padrão, uma conexão inquebrável entre advertências, desobediência e as eventuais consequências que se desenrolam. Essa narrativa não é de crueldade ou capricho, mas sim um testemunho da santidade de Deus e de sua inabalável exigência de justiça. Considere as narrativas de cidades como o Egito e Babilônia, imortalizadas nas palavras proféticas de Isaías. O Egito, outrora um poderoso império, viu-se enredado numa teia de idolatria e opressão. O profeta Isaías, em Isaías 19, prenuncia sua descida ao caos, um julgamento que não visava destruir, mas chamar a nação de volta ao reconhecimento do Deus verdadeiro. Da mesma forma, a Babilônia, orgulhosa e poderosa, ruiu sob o peso de sua própria pecaminosidade, como predito em Isaías 13. Sua queda foi um evento monumental, não apenas em termos políticos, mas como um ato simbólico de retribuição divina, mostrando que nenhum poder terreno poderia se opor ao Criador do universo sem consequências. Esses precedentes históricos servem como lembretes de que o julgamento divino não é arbitrário nem repentino. Ele segue um caminho estabelecido, iniciado por advertências claras de Deus. Em todos os casos, houve uma voz profética clamando, uma voz incitando ao arrependimento e oferecendo redenção. No entanto, apesar dessas vozes, a recusa em atendê-las levou à queda inevitável. Esse padrão ressalta o profundo amor de Deus, testemunhado por sua paciência e seu desejo de restauração em vez de ruína. A santidade de Deus é incomparável, e sua justiça não pode ignorar os pecados acumulados da humanidade. Cada ação, cada escolha, contribui para um registro que inclui as repercussões vistas nessas narrativas antigas. A gravidade de suas experiências não foi um fim em si mesma, mas uma lição pungente para toda a criação. Ilustra o que acontece quando os avisos são ignorados, e a misericórdia divina é confundida com a ausência. Ao examinarmos as páginas de Apocalipse, particularmente Apocalipse 19:11, uma imagem vívida emerge, a de Cristo retornando, com os olhos como fogo ardente, despontando como o juiz de todos. Essa imagem é magnífica e assustadora. Simboliza que o julgamento divino não é uma mera relíquia do passado, mas uma certeza profética sobre o futuro. Assim como no passado, este julgamento universal será marcado por uma justiça completa e absoluta. Esses julgamentos históricos também nos chamam à introspecção. Ao refletirmos sobre as lições do passado, eles nos impelem a considerar o estado de nossos próprios corações. Cada um de nós tem a tarefa de examinar nossas vidas à luz desses precedentes, lembrando que também somos recipientes das repetidas advertências de Deus. Nossas próprias decisões, nossas respostas à mão orientadora de Deus, determinam nossa posição quando esse grande livro for finalmente aberto. O livro da vida, mencionado mais adiante em Apocalipse, permanece como testamento para aqueles que ouviram e se desviaram do caminho da insensatez. Enquanto os julgamentos passados ecoavam uma perda causada pela falta de atenção, hoje eles nos oferecem insights sobre como evitar tais destinos.
Ao abraçar o amor e a responsabilidade oferecidos no capítulo anterior, nos posicionamos no caminho da graça. Consequentemente, ao refletir sobre essas histórias de muito tempo atrás, considere sua influência em nossa existência contemporânea. O que elas significam para você? Como elas moldam suas interações com as advertências divinas de hoje? Elas são mais do que contos de advertência. Eles são um gracioso lembrete para vivermos com a consciência da justiça transcendente que nos aguarda a todos. Através de suas lentes, a história se torna um marco, guiando-nos em direção ao tipo de vida que Deus deseja para nós. Uma vida alinhada à sua vontade, preparada para seu eventual retorno como juiz justo. Ao longo da história, precedentes de julgamento divino ressaltaram uma verdade crucial. A santidade de Deus exige justiça. Apocalipse 20:15 revela a realidade sóbria do julgamento do grande trono branco, onde o livro da vida é aberto. Este momento é crucial para determinar o destino eterno de alguém. Por mais solene que seja essa imagem, ela não é isenta de esperança. O caminho para garantir que o nome de alguém seja escrito neste livro sagrado permanece aberto até hoje. Essa perspectiva de destino eterno e a necessidade de uma escolha urgente ressoam profundamente. A noção de que o nome de alguém pode estar inscrito ou ausente no livro da vida serve como um lembrete convincente dos riscos envolvidos. Efésios 2:8-9 nos lembra que a salvação é pela graça, por meio da fé, não por obras. É uma graça transformadora, um dom profundo e uma graça imerecida que remodela vidas. Não é um mero reconhecimento da fé que garante a salvação, mas a autenticidade e a transformação que a fé traz à vida de alguém. Considere isto. O que significaria ter uma fé tão genuína, tão poderosa, a ponto de alterar a própria estrutura da sua existência? Esse tipo de fé não é um assentimento passivo a um credo. Não é meramente preencher um requisito em uma lista de verificação espiritual. É viva, vibrante e atuante com frutos discerníveis. O tipo que alinha os corações com o propósito divino e conduz os crentes a lugares de profunda empatia e amor abundante. Uma fé autêntica muda não apenas a trajetória eterna do indivíduo, mas também ecoa na vida daqueles ao seu redor. Em meio a isso, Hebreus 9:27 oferece um lembrete claro. Os humanos estão destinados a morrer uma vez, depois disso, enfrentar o julgamento. A inevitabilidade do fim da vida não pode ser evitada, mas os resultados além desta vida podem, de fato, ser influenciados. Isso ressalta uma decisão urgente, uma decisão que não pode ser adiada ou trivializada. A oportunidade de salvação por meio de Jesus Cristo está sempre presente, mas o tempo para aproveitá-la diminui a cada dia. A verdadeira fé é assumir essa urgência diária, sabendo que, tão rapidamente quanto uma respiração, a vida pode mudar, ressaltando a necessidade imediata de se envolver plenamente com fé e amor. Na rotina diária, pode ser fácil descartar ou esquecer essas preocupações existenciais maiores. O mundo está cheio de distrações, objetos brilhantes que desviam a atenção da busca interior que mais importa. No entanto, considere a busca subjacente pelo significado da vida. Em momentos de silêncio, quando o ruído se dissipa, essas são as perguntas que roem os cantos da sua mente, cujas respostas podem moldar tudo o que se segue. Não se trata apenas de garantir um nome em um livro razão cósmico. Trata-se de um relacionamento abrangente com o divino, onde a entrega leva à renovação. Trata-se de escolhas diárias que se alinham com essa escolha suprema. Trata-se de viver com paciência, companheiros no sofrimento e esperança vibrante. Este capítulo é o seu chamado à ação, um chamado para examinar, refletir e potencialmente transformar. Um caminho não apenas para evitar o julgamento, mas para abraçar uma vida mais rica e plena, infundida com a presença divina, mesmo antes da prestação de contas final. Ele o incentiva a romper com a complacência, a se afastar do conforto e a buscar ativamente um caminho redentor e santificador. Portanto, não permitamos que este momento passe sem reflexão e ação. A santidade exige não apenas justiça, mas também convida ao amor e à redenção.
Aqueles que se encontram refletindo sobre seu estado espiritual são instados a dar passos decisivos em direção à renovação e à aceitação da vida oferecida por Jesus. Faça isso agora, neste momento. Porque aqui e agora, a escolha urgente é sua. Em seu abraço, seu destino eterno aguarda seu devido alinhamento com a graça. Por meio da crença, da transformação e da ação, seu nome pode encontrar seu lugar nas páginas do livro da vida. Escolha hoje, pois a eternidade depende deste momento, uma decisão da qual você nunca se arrependerá.